No princípio, Deus não criou o ser humano para caminhar sozinho. A Bíblia declara em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Desde o início, o plano de Deus sempre foi família, aliança e relacionamento. Deus criou o lar como um lugar de amor, de proteção, de ensino e de presença espiritual. Mas, com o passar do tempo, muitas famílias se afastaram desse propósito. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque deixaram de viver a palavra de Deus no seu dia a dia. Esta é uma história sobre o retorno às Escrituras. Uma história sobre a Bíblia saindo das páginas e entrando dentro dos lares. Assim como aconteceu no Jardim do Éden, a queda nem sempre acontece de forma barulhenta. Ela começa de maneira sutil. A palavra deixa de ser prioridade. A oração vai sendo adiada para depois o diálogo se transforma em discussão. O amor se torna rotina. E sem perceber, o lar perde a sua essência. A Bíblia nos alerta em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Preste atenção. Não é falta de igreja. Não é falta de fé. É falta de aplicação da palavra. Casamentos começam a esfriar, filhos crescem sem uma direção espiritual clara. Lares perdem a paz. A alegria dá lugar à ansiedade e à frustração. Mas Deus nunca abandona aquilo que Ele mesmo instituiu. Ele sempre tem um plano de restauração. Em Deuteronômio, Deus orienta o seu povo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Deus não pediu apenas para que a palavra fosse lida. Ele pediu para que fosse ensinada, vivida e compartilhada dentro de casa, em todos os momentos. A restauração de uma família começa quando alguém decide dizer: a minha casa pertence ao Senhor. Como Josué declarou corajosamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o ponto de virada. É a decisão que muda tudo. Não é sobre perfeição. É sobre direção. É sobre voltar o coração da família para aquele que a criou. A fé verdadeira não é apenas sentida. Ela é praticada. Tiago nos ensina em sua carta: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a família começa a orar junta, mesmo que seja por poucos minutos, quando o casal passa a dialogar com base no amor e no perdão de Cristo, quando os filhos aprendem pelo exemplo dos pais, a fé deixa de ser uma teoria distante e se torna vida pulsante dentro de casa. Pequenas atitudes começam a gerar grandes mudanças. Uma palavra de encorajamento, um pedido de desculpas, um momento de leitura bíblica antes de dormir. São essas sementes de fé ativa que começam a transformar o ambiente do lar. O casamento não é apenas um contrato humano, é uma aliança espiritual. A palavra afirma em Eclesiastes: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essas 3 dobras são o marido, a esposa e Deus. Quando Deus volta a ser o centro do casamento, milagres acontecem. O orgulho dá lugar ao perdão. O silêncio é vencido pelo diálogo honesto e amoroso. O egoísmo é substituído pelo serviço mútuo. O lar, que talvez estivesse se tornando um campo de batalha, volta a ser um lugar seguro, um refúgio. A aliança é fortalecida não pela força humana, mas pela presença de Deus que une e restaura. A Bíblia nos orienta em Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Filhos não aprendem apenas com o que a gente fala. Eles aprendem principalmente observando o que a gente faz. Quando eles veem pais que oram, que buscam a Deus nas dificuldades, quando eles veem pais que pedem perdão um ao outro e também a eles, quando eles veem pais que vivem a palavra com integridade, eles crescem com raízes espirituais firmes e profundas. E mesmo quando enfrentarem as tempestades do mundo, essa base sólida os manterá no caminho da verdade. A maior herança que podemos deixar aos nossos filhos não é material, mas espiritual. Jesus declarou em Mateus: vós sois a luz do mundo. Isso não se aplica apenas a nós como indivíduos, mas também às nossas famílias. Uma família alinhada com os princípios de Deus se torna um testemunho vivo
Em um mundo que muitas vezes anda na escuridão, o amor, a paz e a união que transbordam de um lar restaurado se tornam um farol. Outras famílias são alcançadas. Outros lares são inspirados a buscar essa mesma transformação. A casa se transforma em um altar de adoração. A mesa de jantar se transforma em um lugar de comunhão e partilha. A família não vive apenas para si mesma, mas se torna um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. No final do Sermão do Monte, Jesus ensinou: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não disse que a tempestade não viria. As tempestades da vida vêm para todos. As dificuldades, as crises financeiras, os problemas de saúde, mas uma casa construída sobre a rocha da palavra de Deus permanece firme. Ela pode balançar, mas não vai cair. Hoje Deus continua chamando famílias, continua chamando casamentos, continua chamando lares de volta para o seu propósito original. A pergunta que fica não é se Deus pode restaurar, mas se estamos dispostos a construir. Sobre o que você está construindo a sua casa, escolha hoje edificar sobre a rocha, porque como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você gostou dessa mensagem, diga amém, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém. E fiquem com Deus.